pessoal, boa tarde. Que Deus esteja com todos vocês. Aliás, com todos nós. Precisamos, né, gente? Gente, é isso aí. Vamos mais um relato? Me dá o joinha de vocês, tá bom? Me dá o joinha de vocês. Me segue no meu canal, Relatos de Ana Mar, tá? E vamos lá, tá? Gente, foi dessa maneira que eu tô falando com vocês, ó. Nós viemos morar aqui e tal. Minha mãe já estava com a cabeça completamente virada, né? Indo, fazendo as coisas que ela fazia e tal. E a gente tentando endireitar ela, que eu digo é assim. Sempre quando ela saía, eu inventava uma coisinha. Que tinha um irmão meu passando mal, com dor de barriga, para ela não sair, a gente com medo de ficar sozinha em casa. Mas minha mãe sempre foi aquela pessoa assim, se vira por aí, gente, tem remédio ali, dá de pirona, dá não sei o quê. Mas mamãe, dá de pirona. Aí, quer dizer, não dava certo de deixar minha mãe em casa. Mas ela já era adulta, sabia o que estava fazendo. A gente que era criança que precisava dela, né, gente? Não ela que precisava da gente. Mas ela era aquele tipo de mulher que achava que estava certo fazer o quê, né? A gente não pode criticar nossas mães. Temos que deixar elas fazerem o que quiser. Porque se a gente fosse falar alguma coisa, ainda apanhava ainda. Mas eu amo assim mesmo, tá, gente? Eu amo mesmo assim, eu amo minha mãe. Conto tudo isso pra vocês, mas eu amo minha mãe, tá? Mas vamos lá, relatos, pessoas. Gente, é desse tipo, ó. Quando a gente ficava em casa só, a gente via sombras na parede. Mas quero falar uma outra coisa pra vocês. Quando a gente foi morar nessa casa, a gente passou por todo esse processo aí também. Tá? Era casa alugada, casa dos outros. Mas aí, para vocês fazerem ideia, foi uma coisa impressionante. A gente via mexer nas panelas, de novo, a gente via até a tampa do fogão, gente. Abria o fogão e soltava. E a gente foi, um dia eu falei com a mulher, que é a vizinha lá, tão gente boa mesmo. Graças a Deus que a casa é tudo coladinho uma na outra. Correio de casa de novo. Na beira do rio que tava, gente. Ali, depois da praça que tava ali, tem umas casas na beira do rio ali. Aí minha mãe alugou. A casa, o dono da casa é seu Amarinho, falecido Amarinho, ele até morreu. Gente, aí o que acontecia? Beira de rio, mas a gente nunca tomou banho lá, porque disse que era muito fundo e também nós tínhamos medo de água, era só mesmo no chuveiro mesmo. Gente, até hoje a gente tem medo, né, de água, assim, de rio, assim, a gente tem medo, nós e meus irmãos todos. Aí, gente, tinha aquelas pessoas que conversavam muito com a gente fez muita amizade, sabe? Nós fizemos muita amizade. Ui, gato saiu correndo aqui. Desculpa, gente. Deu até medo. Minha gatinha. Tá aqui. Então, aqui. Aí fizemos amizade. Muita amizade lá em São Pedro, de São Pedro. Mas aqui a gente tinha mais. E as pessoas conversavam mesmo com a gente. Por isso que eu gosto de Itaúba. As pessoas conversavam com a gente. Então, eu fiz vários tipos de perguntas para muita gente. Assim, você tem medo? Eu queria saber, entendeu? Você tem medo de bicho? Que bicho? Troço ruim. Ah, eu tenho. Você tem? Tenho, também tenho. Aí eu queria falar o que a gente se passava e eu tava com medo de contar pra minha mãe. Minha mãe batia, que ela não queria que ninguém soubesse. Ela até avisava, ó, não quero que ninguém saiba da nossa vida. Isso aí todo mundo sabe, né, gente? Que ninguém gosta, né? De ficar comentando a vida particular. E mamãe falava, ó, não quero que vocês contem nada da nossa vida pros outros. A nossa vida é só a gente que deve saber. Desculpa aí, pessoal. Então, a gente nunca contava. A gente sempre gostava de esconder o que a gente sentia e o que estava acontecendo dentro da nossa casa. Mas tinha uma senhora muito boazinha, ela pegou e falava assim, por que você é tão assustada? Porque tudo que fazia barulho eu já, né? Quando eu escutava uma pessoa vindo atrás, eu já... Era assim, ela perguntou, aí eu falei, vou falar com a senhora, Dona Lourdes, o nome dela, gente. Eu vou falar com a senhora, mas a senhora fala com a minha mãe, não é analfabeta, e comecei a contar para ela.
Ela falou, vocês estão passando por um processo de sobrenatural na casa de vocês, na vida de vocês. Aonde vocês for, isso vai acompanhar vocês. Vocês têm que procurar uma igreja, procurar um padre, entendeu? Pedir para benzer vocês, benzer a casa de vocês, entendeu? É assim que vocês têm que fazer. Eu falei assim, mas aí se a gente chamar padre aqui, o dono da casa é capaz de não gostar e minha mãe não pode saber. Ela falou, então vai você na igreja e carrega seus irmãos. E eu passei a fazer isso, ir para a igreja católica os domingos e levar meus irmãos. E aí, gente, meus irmãos escondido da minha mãe, eu falava que estava passeando com eles. E ela nunca descobriu não, sabe, gente? Graças a Deus, senão eu tinha levado um pau. E olha, o pau que eu ia levar bastante coça. Minha mulher fica toda machucada que eu conheço a minha mãe. Ia estar com vergonha até de andar na rua. Mas é isso, gente. E minha mãe era sempre assim, mas minha mãe é gente boa, não é aquela pessoa assim, coisa não. Ela é muito boa para os outros. Mas falar para vocês, eu, particularmente, eu vejo isso como um sobrenatural, tá? Sobrenatural que acompanhou a gente a vida toda, desde do meu nascimento, desde que eu me conheço como gente. Me conheço como gente, né, no caso, e eu vejo aquilo como o que eu passei, o que nós passamos, eu e todos os meus irmãos, foi sobrenatural, não foi ninguém que colocou na gente, na nossa casa, nem na gente. Já veio de berço, já veio da minha avó, e porque isso matou meu avô, tá? E matou a minha avó, tá? E matou a minha tia, irmã da minha mãe, né? Então, meu avô morreu muito feio. Meu avô morreu no pontilhão. Antigamente existia trem, né? Esses trem de carga, de linha, né? Então, meu avô era cozinheiro do sobrado de São Pedro. Ele era o cozinheiro de lá, dos donos. E eu acho que ele também gostava de macumba, que aonde ele ia, ele carregava o travesseiro. Ai, que moça, que enjoada. Carregamos um travesseiro, e esse travesseiro, e ele caiu, ele escorregou no pontilhão, bateu lá embaixo. Sempre debaixo de um pontilhão fazia um pontilhão porque tinha água, né, gente? Lá embaixo. E no caso não era água que tinha lá embaixo, era pedra. E ele bateu lá embaixo e veio a falecer. E estava com o travesseiro na mão. Quando acharam ele no outro dia, acharam ele morto já. Estava muito inchado, porque ele deve ter caído cedo, não tarde da noite. E no outro dia ele estava todo inchado, bateu de rosto e machucou muito. Minha mãe falou, era o pai da minha mãe. Machucou muito. Então, ele já estava morto. E o travesseiro do lado dele. Quando pegaram o travesseiro, que a minha avó falou que ele sempre andava com aquele travesseiro onde ele ia, acharam agulha, boneco enfiado, todo furado de agulha, tinha coração amarrado com várias linhas. Eu não sei para que essas coisas, gente. Minha mãe que contou isso pra gente há muito tempo, e eu nunca esqueci disso que ela falou. Para que esse travesseiro tinha isso tudo? Tinha também um monte de fita, papel amarrado com fita de todas as cores, assim, já tinha nome lá, né? Lá dentro. Inclusive tinha até nome da minha mãe. Nome da minha avó, da minha mãe, das minhas tias todinha nesse papel. E tudo enrolado, assim, amarrado. E esse papel, gente, ele foi... E esse travesseiro, ele foi queimado, né? E deram conselho à minha avó, queima isso. Para que ele fazia isso? Diz que era para proteger a família. Minha mãe conta que ele falava que isso aí, que ele estava protegendo a família dele todo, aí onde ele ia carregava aquele travesseiro, ele falava com a minha mãe, mas ele não dormia com a cabeça desse travesseiro não, tá, gente? Ele dormia o travesseiro do lado dele, e ele disse para minha avó, que eu me lembro que minha mãe fala, que minha avó falava, onde você vai, fulano, que o nome dele era João, onde você vai, João, você leva esse travesseiro, por quê? Ele falava, isso aqui é a proteção da minha família.
E você não se mete não, porque você vai mexer com coisa muito perigosa. Minha avó parou de perguntar, porque ela sempre perguntava, e ela, quando ele deu essa resposta, ela parou de perguntar. E não perguntava mais. E ali, quando ele faleceu, abriu o travesseiro e é isso aí que tinha. Tá, gente? Então, isso aí eu já, quer dizer, depois que ele faleceu, vem acontecendo várias coisas, e com a ajuda da minha avó também, que não ajudava em nada, vai botar vela né, para as almas do purgatório. Ela é católica, né? Mas católica a gente fala porque a gente nasceu, o pessoal levava a gente para a igreja católica e batizava a gente lá. Então ela pegou e todo mundo fala, eu sou católica, não, mas eu sou evangélica, tá, gente? Fui batizada na igreja católica, mas eu sou evangélica. Fui batizada nas águas. E aí eu falo para vocês o seguinte, o que nós passamos veio de família, gente. Aí aquilo começou a tentar, morreu minha avó, morreu meu avô, morreu minha tia, e depois foi minha outra tia, e aí, por fim, meu pai. E aquilo foi só indo pra frente, sabe, gente? Indo pra frente assim, não deixava a gente em paz, a gente não tinha sossego para dormir, a gente não dormia mais, a gente já tinha virado até zumbi. Sinceramente, tinha virado zumbi. Os olhos ficavam desse tamanho, saindo da órbita. Porque dava 5 horas, como eu já falei com vocês, até aqui estava mesmo. A gente não dormia mais, não. A gente não dormia. Se eu ia na casa das pessoas, a pessoa estava conversando comigo, eu dava assim. Pessoal, né, Ana? Aham. Aí o pessoal logo perguntava, o que está acontecendo? Eu sono. Aí estava todo mundo conversando, daqui a pouco eu tô. Ana, parecia zumbi. Hoje não, durmo bem. Mas para conseguir isso, depois eu falo com vocês. Mas antes, vou contar mais para vocês. Vocês querem ouvir? Querem saber? Me segue no meu canal. Me dá um joinha lá, tá? Pro meu canal ir para frente, para me contar o restante para vocês. Tá bom, gente? E depois eu contar para vocês como conheci o Deus de poder, que é Deus vivo, o meu Salvador. Tá bom, gente? Me dá uma chance. Me segue no meu canal, por favor. Ana Mar Valéria Relatos, tá? Fique com Deus. E obrigada, gente.